Fala pessoal, estamos começando mais um programa Saia do Zero. É muito bom ter você aqui com a gente, principalmente nesse episódio onde a gente tem uma convidada muito especial. Na verdade, a Elaine estava contando os dias para chegar e finalmente chegou esse dia, onde a gente vai fazer uma troca de saberes aqui e você sabe sobre o que a gente está falando, né? Mas antes disso, nos siga lá nas redes sociais, Instagram, podcast no YouTube e também no Spotify, TikTok, Facebook. Você nos encontra como @Saia do Zero Cast. E quem vos fala é a Kathleen Menezes, então me segue lá também, me ajuda. Vamos falar oi para essas meninas lindas que estão aqui, mas antes, não se esqueça que você está aqui para descobrir a rota da sua jornada. Sim. Boa noite, gente. Elaine aqui. Bom, estamos aqui com uma convidada muito especial. Como a Kathleen disse, nós estávamos aqui contando os dias e chegou. A gente está super na expectativa. Estamos na série Corpo, Alma e Espírito. Estamos nesse episódio falando mais sobre a alma. Se você não assistiu o último episódio, Esperança é a âncora da alma, corre lá. Você vai aprender muito, porque a gente falou muito sobre esse tema lá, eu e a Kathleen, mas hoje a gente vai falar com uma convidada muito especial aqui, que é a Patrícia. Seja bem-vinda, Seja Paty. Obrigada, meninas, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e de participar. Estou super animada para a nossa conversa. Gente, a Paty tem um currículo enorme. A gente vai falar aqui muito sobre psicologia, porque ela é graduada em psicologia, ela tem uma especialização em psicoterapia humanista existencial, ela é doutoranda e mestre em psicologia, atualmente é docente do curso de psicologia das faculdades integradas Einstein de Limeira e também psicoterapeuta na abordagem centrada na pessoa. Gente, siga ela lá, psi.patriciainsert. Patrícia Inserp, inclusive eu sigo ela. Desculpa. Tem muitos conteúdos bons lá, hein, Paty, né, que tocam realmente a nossa alma. E já que a gente vai falar de alma, né? Mas antes a gente queria conhecer um pouco a nossa convidada, que você também conhecesse a Patrícia. Ela tem aqui um currículo extenso, é professora, então ela vai nos contar um pouquinho sobre ela agora, né? Já que ela conta tanto sobre a psicologia lá na faculdade, eu imagino. Paty, conta pra gente, então, assim, como que você iniciou essa carreira, como que a psicologia chegou para você? Vamos lá. Bom, é diferente, né? Alguém lendo, assim, o seu currículo, e aí eu fiquei pensando também em me apresentar, falando um pouco de mim, né? De uma outra forma. Então, antes de começar, a gente estava falando um pouco aqui, que eu tenho 6 animais de estimação, sou noiva, né? Moro junto com o meu companheiro faz 4 anos. E sou professora e entram, né, outras atividades, né, enfim, profissionais. Mas esse caminho aí com a psicologia, ele começou, na verdade, quando eu tive que escolher uma profissão, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, eu sempre soube que eu queria ser psicóloga. E elas me perguntam isso, se eu sempre soube, e a minha resposta é a menos romântica possível, porque não, eu não sabia que eu queria ser psicóloga. E, na verdade, eu sempre quis ser muito professora, esse foi o meu primeiro desejo, assim. Mas eu comecei a me interessar muito quando eu estava no ensino médio, né, pela psicologia. Eu tinha um professor que ele falava muito sobre isso. E aí eu lembro que eu fiz uma orientação com uma psicóloga, né? E ela falou, por que não unir essas duas coisas? Você fazer psicologia, já que você gosta, né? E depois ir para essa área acadêmica. Então, eu já tinha certeza. Uma coisa que eu tinha certeza era que eu queria fazer mestrado e doutorado lá no colegial. Eu nem sabia o que era e o que ia vir. Você queria estudar, né? Eu gostava muito disso, gosto muito disso, apesar de que hoje eu gosto também da prática, eu fui mudando um pouco, né, essa visão. Então, hoje eu gosto muito de atender, gosto muito de estar na sala de aula. Então, foi mudando um pouco isso. E a nossa vida vai mudando também, né? Então, faz muito tempo, né, que essa era, né, a minha ideia. E aí foi assim, né? Aí eu prestei o vestibular e passei. Então, eu fiz na PUC em Campinas. E aí também estava contando para as meninas que foi essa coisa de viajar todos os dias. Então, foi bem cansativo.
Mas eu aprendi, assim, muito, acho que foi uma experiência muito, muito legal. E aí depois já fui direto para o mestrado, porque eu já tinha essa certeza, né, que eu queria dar aula, ser professora. E aí assim foi. Aí em 2018 eu tinha terminado, né, o mestrado, e aí que eu comecei a dar aula, então, aqui na Einstein, né. E aí atendi algumas pessoas, mas nessa época eu estava focada bastante na docência, né? Nesse início, estudei muito para preparar a aula, para dar conta, porque o início ele é bem exaustivo, assim, né? A gente tem que aprender muito. E aí foi isso, né? Depois eu terminei o mestrado, aí eu quis um tempo para descansar e agora eu voltei no doutorado e estou no último ano. Estou no último ano do doutorado e pesquiso sobre abuso sexual. Então era isso também que eu estava falando um pouquinho para as meninas, né? Sobre a gente usa o método fenomenológico e também a abordagem centrada na pessoa. Acho que é isso. Foi assim, uma coisa atrás da outra, né? Só o doutorado, agora que você deu esse respiro, assim. Uhum. E aí, depois que terminar também, quero dar um outro respiro. Acho que é necessário. Merecido. Até porque você já tá fazendo aquilo que você gosta, né? Você tá dando aula, já tá... e como que foi, assim, conciliar tudo isso, sabe? Estudo, porque depois você já começou também na clínica, né? Sim. Como foi? Às vezes eu não sei responder, sabe? Essa pergunta, às vezes eu me pergunto também, como que foi, assim, eu não sei muito bem dizer como que eu dei conta. Mas a clínica era algo que você já queria? Sim, tá. sim. Eu sempre quis, mas eu no começo estava mais para docência e depois que a clínica foi me conquistando, assim, Sim. e agora tá meio a meio, assim, né? Então, foi aos poucos, assim, essa construção. Mas aí agora eu me dedico muito mais à clínica do que eu me dedicava, né, quando eu comecei, assim. Sim, se identificou mesmo, né, com essa área. Ganhou um espaço aí no seu coração. Sim, foi aos pouquinhos. E nada como a prática, né? Até porque na faculdade, gente, para quem não conhece, a gente tem estágios clínicos, é muito puxado, né? Imagino também que lá na PUC é até um pouco mais, né? Dependendo de onde você está, o território. Mas realmente é uma dedicação, só que nada como a vida real. Então, quando a gente vem aqui pro jogo, né? Viver o jogo mesmo, porque é o treino lá, né? E me chamou muito a atenção, né? Te seguindo, te acompanhando também. Principalmente quando a gente fala aqui do currículo da Paty e você ouve falar, né? Fenomenologia, tô falando certo aqui? Alguma fono me corrige aí se tiver com a gente ouvindo. Mas até mesmo da psicoterapia, da abordagem centrada na pessoa, do humanismo, né? Parece que realmente são palavras assim, né? Que tocam a gente já começando a partir desde a primeira impressão. E realmente tem muita filosofia, tem algo muito profundo. E eu acho que isso tem tudo a ver com você também, né? Assim, talvez até com seus valores de vida, a profundidade que a gente tem, né? Até na alma, na vida em si. Então, acho que até mesmo quando você nos conta que você escolhe essa abordagem, eu queria que você contasse um pouquinho, inclusive, o que né? Para as pessoas entenderem um pouco melhor. Até porque muita gente nem sabe que dentro da psicologia existem abordagens onde se trata de uma linha de pensamento, uma linha de técnica que nós seguimos enquanto profissional. E, infelizmente, aqui em Limeira, pelo menos, eu sinto muito essa falta também de profissionais, né, como esse, que possuem essa abordagem na psicologia. E a gente tem uma aqui, praticamente, um ouro em pó a gente tem aqui, né, que é a Patrícia, humanista. Então, conta pra gente também, né, como que essa abordagem chegou pra você, e depois um pouquinho de o que é ela, como você enxerga também. Tá, vamos lá. Eu conheci a fenomenologia no primeiro semestre da faculdade, basicamente, no primeiro ano. E é algo muito difícil, assim, de compreensão mesmo, porque é uma corrente filosófica, né? E aí, quando a gente vai para psicologia, algumas pessoas gostam, né? Se interessam, mas tem outras que não gostam, que nem esperam que vão aprender filosofia, né? E aí eu já me dei, né? Já me vi ali
E eu não sabia nem falar a palavra, não sabia nem falar fenomenologia naquela época. Mas foi o primeiro contato, que foi numa disciplina de história, né, com um professor. E aí, eu gostei, mas eu fiquei assim, não sei muito bem se eu tô entendendo isso aqui. Depois eu fui me encontrar com ela de novo lá no 3º ano, que aí a gente teve todas as abordagens juntas, assim, né? A gente tinha um semestre com todas as abordagens. E aí que eu fui aprender mais, e eu gostava muito, e era muito fácil para mim, eu entendia muito facilmente, e os meus amigos não, né? As minhas amigas tinham dificuldade e tal, e para mim era muito natural. E eu gostava muito da psicanálise também. Eu sabia que eu não queria análise do comportamento, né? Então, para quem tá aí ouvindo, né, a gente tem 3 grandes aí abordagens: a humanista, a psicanálise e a análise do comportamento, e a TCC hoje também entrando aí, né? E aí eu gostava muito da psicanálise também, mas eu não entendia muito. Aí eu sempre conto essa história para os alunos, né, que eu gostava e tal, mas que eu não ia muito bem nas provas e tal. Eu falei, não, eu acho que não é. E na humanista eu me encontrei, assim, né? Então, voltando um pouco nessa coisa, né, que você perguntou, a gente tem, na verdade, duas vertentes, assim, então tem a psicologia humanista, que ela teve mais influência do contexto norte-americano, que aí é o Carl Rogers mesmo, e depois tem as abordagens que são fenomenológicas, existenciais, que tiveram mais influência dessas correntes filosóficas. Aí a gente também tem, né, dentro dessas 2 correntes tem vários outros teóricos, então eu acho sempre interessante perguntar qual é o teórico que a pessoa está seguindo, porque aí no Brasil a gente teve esse encontro de abordagens fenomenológicas, humanistas e existenciais. Então, às vezes, acaba ficando um pouco essa mistura mesmo, né? Sim. Mas eu acho importante dizer um pouco dessa diferença. Então, hoje em dia não, acho que sempre, eu vou mais para humanista mesmo, né? Então, a minha abordagem é a abordagem centrada na pessoa do Rogers. Mas pensando que a gente tem outras aí, né? E o modo que isso vem também para o Brasil é diferente, né? Então, lá na Europa, por exemplo, eles não consideram a Gestalt como uma abordagem humanista, né? Mas aqui no Brasil, quando veio e Essa tal, diferença, né? veio meio que agrupado, até acho que para facilitar essa coisa. Então, tem alguns pressupostos aqui que são parecidos, a gente vai agrupar isso, né? Mas eu acho que é mais por essa questão didática também, né? De fazer esse agrupamento. Mas a abordagem centrada na pessoa, ela é uma abordagem que acredita no potencial humano, né? Que acredita no potencial que a pessoa tem de se desenvolver, de crescer, de buscar novas formas, né? De se relacionar, de viver. Então, esse é um ponto principal, assim, né? Eu acredito nesse potencial. E aí vem uma ideia de que o terapeuta, ele não tá lá como uma autoridade, ele não tá lá como alguém que sabe mais e que vai dizer, vai conduzir aquele cliente, né? Eu vou seguir ali no caminho que ele tá me sugerindo, né? Então, tem até uma história de um terapeuta que ele vai te ajudar a carregar uma mala, né? Você tá lá, tipo, numa floresta, enfim, você vai fazer uma trilha. E o terapeuta, como se ele, né, vai ser o seu guia ali te acompanhando, então ele vai pegar tá muito pesada essa mala, então dá aqui um pouquinho para mim, eu vou carregar um pouco, a gente vai dividir essa carga, mas é você que vai me dizendo, a gente vai virar à direita, a gente vai virar à esquerda, opa, esse caminho aqui não deu muito bom, então vamos voltar um pouquinho, vamos fazer outro, né? Não sou eu que vou dizer, não, a gente vai virar ali, não vou ser esse guia que vai fazer o caminho, eu vou acompanhar, né? Então, a gente trabalha muito com essa crença, né? De acreditar mesmo no potencial dessa pessoa. Que lindo, dá até vontade de continuar. Você falando assim, né, se escutando. Como você se identifica com isso, né, Paty? Dá pra ver, assim, que você tem amor por isso.
E aí, eu queria que você contasse pra gente da sua parte tão artística, já que você já tá falando um pouco sobre isso. Tá. Então, essa parte artística, na verdade, ela ficou um pouco perdida por um tempo. Eu gostava muito desses trabalhos manuais quando eu era criança, assim, gostava muito de fazer coisas manuais. E ele foi se perdendo, esse lado foi se perdendo, eu não sei também dizer porquê, né? Eu fui deixando um pouco isso de lado, talvez por vergonha, né? Não sei, de me expressar. E aí, no processo terapêutico, que, aliás, eu encerrei esse processo terapêutico com esse psicólogo essa semana. E aí, ainda tá meio doendo um pouquinho. Mas foi muito significativo. Enfim, mas ele não vai mais atender, então a gente encerrou. E aí, nesse processo, né, a gente começou a conversar um pouco sobre essas coisas e foi um momento também da minha vida que eu tava com muitas tarefas, né? Então, eu ainda acho que eu faço várias coisas, né, ao mesmo tempo, doutorado, a clínica, dou aula, e teve uma época que eu estava trabalhando também com o meu pai, né, depois eu saí, então, eu estava muito atarefada, né, e aí eu comecei a discutir um pouco com ele sobre isso, né, preciso ter um tempo para olhar para mim, para fazer coisas que eu gosto, que são significativas. Sim. E eu tentei retomar algumas dessas coisas que ficaram perdidas. Então, quando eu era criança, eu fazia aula de pintura no guardanapo. E aí fiz durante um tempo, assim. E aí eu gostava de andar de patins. Então, foram algumas opções, assim, que eu pensei, né? E também tocar um instrumento que eu nunca toquei, mas eu queria. Então, eu pensei nessa listinha, assim. E na época eu até coloquei no Instagram para o pessoal votar e tal, o que eles achavam que eu ia escolher. E aí acabei escolhendo a pintura e comecei, e assim, tá sendo um processo muito, muito gostoso. E de realmente não ser algo que eu preciso ser boa, porque eu acho que tem muito isso hoje. Tudo a gente quer fazer com perfeição, tudo a gente quer monetizar, né, de alguma forma. E aí, esses dias eu vi uma frase assim: não precisa monetizar tudo, né? Tem alguma coisa que você faça que você não é bom ou que você quer fazer só por fazer, né? Então, a pintura tá um pouco nesse lugar. Claro que eu gosto, eu me dedico, mas é um espaço que eu não tenho essa cobrança, sabe? Ai, precisa sair desse jeito, precisa, né? Porque eu tenho isso também, eu sou muito perfeccionista com o trabalho, então eu quero tudo, que saia tudo daquele jeito que eu planejei, né? A parte artística, então, deve desconstruir um pouco isso, né, em Isso, você. tá ajudando. Você leva pro descontrole, né? Porque aí também é algo que vem muito intuitivamente, né? Até do que a gente realmente não precisa ser, né? Que eu acho que é uma palavra que você disse. E aí não entra numa competição, né? Inclusive consigo mesmo. Acho que você entendeu tudo isso dentro de um processo. E, gente, pasmem vocês, mas mais uma vez falaremos que psicólogo faz terapia, ok? Somos humanos e o quanto que se faz necessário esse acompanhamento. Então, quando a Paty diz aqui, né, eu também faço, a Laine. Então, muito bonito, né, você nos contar algo que também é tão pessoal, mas que se tornou uma terapia e uma ilha zen, né? Eu falo, qual que é a sua ilha zen? Tem uma ilha que a gente precisa fugir e ficar ali na nossa própria companhia e... Gostei do termo. Né? Então vamos para a ilha zen hoje, tá? Com esse tema, inclusive, né? Até para fazer uma autorreflexão e ficar ali com a gente. E não precisar mudar nada, mas precisar só pensar mesmo, né? Sobre. Então, ser, acho que, né? Acho que quando você não coloca outra pessoa nessa ilha, é porque você quer ser ali sozinha mesmo, né? Nessa ilha. Isso. Muito bom, muito bom. Quem sabe, né? Eu começo a pintar também. Então, né? Acho que eu preciso também encontrar uma coisa aí, né? Eu queria voltar um pouco, acho que até para se conectar. Eu escrevo, mas às vezes a minha mãe borda em crochê. Sim, crochê. Aí eu pensei, nossa, e se
né? Que ótimo. Mas, não sei, vamos ver. E muito bom. Sei, Quanto que a gente assim. precisa voltar, né? Acho que inclusive até o que eu fazia quando eu era criança, porque a criança, ela não tem uma censura. A criança, ela é. Ela Exato. não se preocupa com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai achar dela. Não, se ela tá sentindo raiva, ela vai demonstrar, expressar isso, e a gente vai saber que é raiva. E quanto que a gente aprende, né? Eu acho que até com a nossa própria criança, a criança que a gente foi, com as crianças que existem hoje. E eu acho que é muito bonito isso. Paty, inclusive, quando você fala, né, dessa conexão, com a sua história, inclusive, tem muito a ver com a alma também, né? Porque Isso. a gente está aqui no tema, e a alma, inclusive, quando a gente fala do Carl Rogers, né, que vale muito a pena você procurar esse autor e você pesquisar sobre a vida dele, os ensinamentos dele, né, o que ele traz, que existe uma capacidade, um potencial em que acreditamos, e isso também reserva-se muito dentro da nossa alma, né? Porque na alma tem ali as nossas impressões emocionais, o pensamento, tudo. Como que a sua abordagem, inclusive, enxerga a alma? Vamos lá. É uma pergunta difícil, mas eu achei muito interessante também vocês estarem indo por esse caminho, né? Eu gostei, assim, da proposta de vocês, né? Sim. E aí eu fiquei lembrando muito dessa... Eu dou aula de história, né? Eu tava contando aqui para as meninas de história da psicologia. E quando elas falaram de alma, eu fiquei pensando um pouco nessa visão lá da Grécia, né, de uma separação entre corpo e alma, depois isso foi mudando, né, então, de entender também que nós somos seres inteiros, né, que não, na minha opinião, não existe uma alma que é separada, né, mas ela tá combinada aqui, né. Sim. Então, eu não sei, assim, se eu nunca vi, pelo menos, né, na ACP, essa palavra, mas a gente fala bastante sobre essência, né? Eu acho que a gente poderia ir um pouco para esse caminho, né? Aquilo que é essencial, e até na fenomenologia também, né? A gente usa essa palavra. Na fenomenologia, a gente também fala de corpo, psique e espírito, né? Mas esse espírito não é o espírito da alma, não tem a ver com essa questão espiritual, mas o corpo mesmo, que é o nosso corpo físico, né? A psique, que seria essas questões mais psicológicas, assim, e esse espírito que tem a ver com os nossos julgamentos, né, os nossos valores. Então, eu acho que a gente poderia ir um pouco para esse caminho, né. E pensando na CP, o Rogers, ele usa muito a palavra pessoa, né, então tornar-se pessoa como centro, os livros, né, de pessoa para pessoa, sempre ele vai trazer esse termo, né, para dizer que a gente está se relacionando com uma pessoa que é inteira, né? Eu acho que isso diz muito também, e que em cada abordagem a gente vai falar de um jeito, né? Se você vê lá sujeito, se você vê indivíduo, se você vê, você já sabe de que abordagem que a gente está falando e qual é essa compreensão dessa teoria a respeito, né? Então, dessa pessoa. Então, na CP, a gente usa essa pessoa como um todo, né? Alguém que está ali nessa relação com o terapeuta, né? Então, a gente vai olhar muito para isso. Sim, porque o que me chamou sempre a atenção no Carl Rogers é que ele fala muito do aqui e agora, né? Então, acho que, inclusive, se tratando da psicanálise, que é a minha abordagem, a gente está muito ali no passado, né? Então, para entender o futuro, então, a gente analisa a criança para entender o adulto, enfim. E isso me chama a atenção porque ele enxerga o ser humano nessa totalidade mesmo, e ele fala que tem, inclusive eu uso essa palavra, tatuaria essa palavra, que ele fala, não sei se é ele, se me corrige, Paty, sobre a tendência atualizante, né, que temos. E é muito bonito porque o que ele fala de essência, né, que tem tudo a ver, eu acho que talvez seja até uma substituição, né, da palavra alma, porque alma no grego é o psique, então o psique é onde realmente tem ali, né, toda a nossa história, o que a gente sente, os nossos pensamentos, e ele enxerga você como esse
né, essa pessoa capaz de reescrever sua história, de superar, inclusive, uma doença, né? Então, ele coloca o paciente como um protagonista mesmo, né? Então, acho que é uma das abordagens que mais se faz isso mesmo. Sim. E eu acho que isso que tem tudo a ver com o quanto ele consegue preservar a subjetividade, a individualidade. Ele tá falando de alma, né? Ele tá falando do quanto que, olha, né? Existe uma pessoinha aqui que tem alma, tá, gente? Essa pessoa tem alma, né? Ela só não vai fazer lição de casa, ela tem uma alma, vamos considerar. E isso é muito profundo, né? O quanto que ele é humano a ponto de realmente não deixar de lado os outros aspectos, mas de realmente potencializar isso no ser humano. Porque aí quando a gente fala às vezes as pessoas esquecem que elas têm um pouco de alma, elas vão lembrar só quando alguém morre, parece, né? Ai, nossa, e aí fala de alma, parece que tava lembrando o espiritismo, né? Alma, espírito. Não, né? Eu acho que agora que a gente tá entendendo melhor e tem sido objeto de estudo, acho que até a psicologia separou um pouco isso, porque agora é o estudo do comportamento, né? Mas não deixa de ser algo que é como referência do Carl Rogers, né? Essa alma. Então, vamos trocar aqui como essência, né? Eu acho que... Eu gostei muito. Eu amo essa palavra essência. Né? Adorei. E aí fica até uma pergunta, né? Pra quem tá ouvindo a gente. Como vai a sua essência? Sim. Né? E também outra palavra que fico muito lembrando agora das aulas, né? É protagonista, né? Que você disse. Eu aqui, eu agora. E você foi dando esse exemplo também do psicólogo ser esse que não o guia, mas, digamos, o acompanhante, né? E eu acho que casa muito entender que, então, o protagonista é o paciente, né? É o cliente. Isso. Então, eu acho que a gente vai entender que é respeitar essa essência, né? Então... Nossa, eu tô amando a nossa conversa. Eu acho que tô profunda, voltando né? Nas aulas, assim, e super escutaria a Paty aqui dando aula. A Paty professora, ela tá aqui. Bom, Paty, eu acho que você conseguiu falar muito bem sobre a alma quanto à questão da sua abordagem. E até falando aqui agora um pouco sobre essa jornada na clínica, como que é pra você, assim... Eu entendi que você se identificou, né? Que você tem essa abordagem e também eu achei interessante que a gente conversou muito mais sobre a abordagem aqui, porque é uma abordagem que as pessoas, às vezes, elas não têm tanto acesso, como a Kathleen disse, então essa introdução aqui ajuda a gente a entender como que é o seu trabalho, né? E eu queria saber como que é para você quando você vê uma pessoa que não entende, que não vê essa essência, sabe? Que olhando assim para um lado, digamos, de uma pessoa adoecida, como que é? Bom, vamos lá. Sei que é uma pergunta bem complexa, né? Mas... Não, sim, eu fiquei pensando, assim, nessa questão, né, da tendência atualizante, que é o conceito central da ACP, que é exatamente essa crença que eu falei, né? Então, você deu aí o nome do conceito. E que muitas vezes é o que também é o ponto central, mas é o que gera uma discussão, né, dentro da própria ACP e também, né, para pessoas que vêm de fora, assim, porque muitas vezes pode dar uma ideia de que esse crescimento, ele é sempre positivo, né? Então, assim, a pessoa, ela tem a tendência para buscar o seu crescimento e o seu desenvolvimento. E aí, as pessoas associaram isso a um crescimento positivo, né? Então, assim, de coisas boas, mas não necessariamente. Então, a tendência atualizante, ela sempre existe. Se ela não existe mais, a pessoa morreu. Ela sempre tá lá. Só que nem sempre ela vai para essa direção que a gente acha que é positiva, porque isso, a gente falando com a mão, esse é um julgamento nosso. Quando a gente coloca se uma coisa é positiva ou negativa, é um julgamento que a gente está fazendo, um juízo de valor que a gente está fazendo. Então, a pessoa, ela vai lidar com os recursos que ela tem, com o que é possível naquele momento.
E o jeito que eu lidaria pode ser muito diferente do jeito que aquela pessoa encontrou para lidar, né? Então, não significa que vai ser sempre positivo, né? Que as pessoas falam, mas é que tudo na humanista é sempre muito bonito. Não, né? A gente não está dizendo que não tem um sofrimento. E é por isso que as pessoas também buscam a terapia, porque tem alguma coisa que não tá legal. Então, a gente vai ajudar essa pessoa a olhar para esse potencial, né? E você perguntou o que eu sinto. E é difícil, assim, dizer, porque é triste ver quando a pessoa não tem mais esse... Não é que ela não tem mais, né? Mas que isso tá apagado, né? Então, eu acho que é isso. Eu diria que... Eu poderia dizer que é frustrante, mas aí eu acho que tem mais a ver com a questão do meu trabalho. De assim, tá sendo frustrante porque eu, né, não tô conseguindo fazer o meu trabalho como psicóloga. Mas como pessoa, o que eu sinto é tristeza, né, de ver esse processo, mas de também acreditar, né, eu acho que essa crença, e aí quando ela não tá acreditando, de eu acreditar e mostrar para ela também que ela tem esse potencial, que é possível, né, que ela cresça, que ela se desenvolva do jeito que ela quiser, né, então assim, eu não tenho um objetivo, acho que esse é um ponto diferente também, assim, eu não tenho uma meta, né, a gente não chega lá e olha, eu quero que a pessoa faça isso, eu quero que ela melhore em tal aspecto, eu não faço isso, ela vai crescer, eu não sei para onde, eu não sei em qual direção, mas eu sei que ela vai crescer para algum lugar, mas muitas vezes não é para o lugar que eu esperaria, né, e aí eu que tenho que lidar com isso, né, se não foi para o lugar que eu estava achando que iria, enfim. Sim, muito bom. Legal essa contra-transferência. Sim. Porque é respeitoso e preserva, né, a pessoa. Sim. Então, De né, pessoa para pessoa, né? Fica bem... sim. Né, inclusive, quando ela fala de considerar essa pessoa não olhando só para a doença, mas olhando para o potencial que existe, e eu acredito que é aí que entra a essência, né? Porque você passa a acreditar na pessoa, até mesmo quando ela deixa de acreditar. Né? Então, realmente muito uma abordagem que vem realmente para ali proteger essa essência, né? E conseguir ajudar, eu acho que inclusive, né, você que está nos ouvindo, entre em contato com a Paty, se você ficou com alguma dúvida, de repente, para que você realmente entenda, porque quando a gente está falando de essência, de alma, de questões tão intrínsecas nossa, a gente acaba ficando um pouco mais resistente, né? Mas como assim? Não, pera. Então, acho que quando a gente realmente vai se aprofundando no nosso próprio potencial, que assim como é triste, você comentou de ver as pessoas, né? Mergulhadas num sofrimento, numa desesperança, é muito triste também a gente olhar para um indivíduo onde ele não consegue identificar o potencial dele. Né? Como se realmente fosse aquela imagem do elefante que tem aquele tamanho e aquela força amarrado a uma cadeira de plástico. Né? E se a gente for pensar, quantas pessoas não vivem dessa forma, né? Desacreditando mesmo de si mesmo. Então, que bom que essa abordagem existe, né? Que bom. E aí eu acho que até o quanto serve para nós enquanto profissionais, antes mesmo de conseguir ajudar uma pessoa, né? A gente faz isso. Então, obrigada, Paty, né, por dividir esse conhecimento. Imagina. Sim. Fiquei pensando enquanto você falava, né, dessa questão da essência, de que para a gente pensar assim, o que é essencial para uma pessoa, assim, para a fenomenologia a gente pode olhar para a essência de qualquer coisa, qualquer fenômeno, a gente pode olhar para essa essência, mas pensando, né, em uma pessoa, que é o que a gente está dizendo agora. Como que você se descreveria e que aquilo daria conta de dizer essa é a Patrícia, ou essa é a Elaine, ou essa, entendeu? Então, se eu tirar alguma coisa dessa descrição, não vai ser mais eu. Então, o essencial é isso. O que é seu, que só você
tem, que esse conjunto de coisas, né? Porque você pode ter coisas parecidas, a gente pode ter a gente tem gatos e a gente, né, tem coisas parecidas, mas esse conjunto de coisas juntas, eles formam eles pertencem a essa pessoa. Muito bom. Eu fiquei pensando aqui realmente que a gente vê muitas coisas em comuns um com o outro, mas a essência é aquilo que é só você, né? Só você mesmo. Eu lembrei de uma frase do Winnicott, ele fala bastante sobre isso, assim, como se você conseguisse ter um olhar único, né? Então, você olha um copo de uma forma, eu olho o copo de outra, mas é porque a gente, né, tem esse olhar diferente que faz parte da nossa essência, e aquilo que se tirar não é você. Isso. Então, Exatamente. eu acho A gente que precisa disso muito, porque eu acho que quanto mais a gente está conectado com essa essência, mais facilidade a gente vai ter de lidar com as pessoas ao nosso redor, né? De compreender o outro, então, na sua totalidade, na sua própria essência, né? Eu até ia dizer também que é porque também tem acho que a tecnologia, as redes, deixa tudo muito copiado, sabe? Repetitivo. E aí vai perdendo mesmo. E as pessoas às vezes nem vê que perdeu a essência, né? Sim. Com palavras e frases repetitivas, comportamentos repetitivos, né? E eu tô lembrando agora também que uma das coisas que o Rogers traz muito é essa questão, quem sou eu? Que é o que aparece muito também, né, no consultório. Muitas vezes as pessoas chegam e eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Então eu acho que, pensando agora, né, a gente falando sobre essa alma, sobre essa essência, eu acho que é um pouco disso, tentar responder essa pergunta, quem sou eu nesse mundo, né? A Sim. minha existência. Muito bom. Muitas perguntas que eu tenho certeza que os ouvintes... Gente, pense, escreva sobre isso. A gente Deixa seu falar comentário sobre aí. isso, é verdade. Pode dizer quem é você, inclusive, se você se sentir à vontade. Vamos amar ler. E aí, eu acho que até pra gente caminhar assim, né, pro finalzinho, Paty, eu fiquei aqui, né, pensando qual realmente foi uma experiência marcante que você teve na sua vida. Pode ser na sua vida como um todo, né, tanto profissional como pessoal, mas que te trouxe aí também um impacto, né, significativo aí na sua vida. Carreira, vida. Nossa, vários. Várias, né? Difícil lembrar, assim, de citar uma só. Mas eu acho que profissionalmente a gente tá falando, né, sobre essência, sobre alma. E para mim, assim, o que me desafia muito na clínica é lidar quando a pessoa não tem mais o desejo de viver, né? Quando ela tá pensando, quando não faz, as coisas não fazem mais sentido, quando ela entra lá e diz, né? Não quero mais, as coisas não fazem mais sentido e eu posso sair daqui e vou tentar fazer alguma coisa. Isso para mim é o que pesa e talvez continue acontecendo, né? Enquanto a gente tá atendendo, enquanto a gente tá nessa profissão. Não sei se vai ser algo que eu vou me acostumar e de verdade eu espero que não, porque eu acho que quando a gente acostuma é porque a gente não tá mais ali, né? Então, eu acho que esse é o principal desafio, assim, pra mim. Como psicólogas, né? A gente sente isso de uma Sim. forma assim. Até porque a sua abordagem valoriza a vida, né, também. Então, a leitura que você faz da vida e quando chega uma pessoa que não sente mais o desejo de viver, é muito impactante, né? Como ele não quer viver, sendo que tem toda uma vida com essência, né? Em que ele pode, né? Então, vamos lá, vamos junto. E realmente é um trabalho muito sério, né? Que a gente acaba ajudando, né? Acho que carregar, às vezes, 1, 2 malas
ir ali, às vezes Às vezes mais. pausando, né? Bebendo uma água, Ajudando a tomando colorir também, fôlego. né? Traz tudo preto no branco, né? Sim. É. Mas se chega, sempre se chega num caminho. Ou seja, há caminhos, né? Há Sim. tempo. E, inclusive, se você estiver nos ouvindo e você, né, já pensou nisso ou pensa frequentemente, é hora de procurar ajuda, né? Ajuda realmente assim como nós aqui, né? Procure um especialista, fale sobre isso com alguém de confiança. E estamos aqui para te dizer que não acabou ainda, né? Ainda há Certeza. esperança. Qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes, Paty? Qual mensagem? Depois dessa aula inteira, assim. Então, foram várias mensagens aqui, tá, pessoal? Pega aí, então, a dica. É difícil, né, resumir tudo, mas pegando um pouco do que você disse agora, né, eu acho que para as pessoas não terem medo de falar, né, e de que às vezes você acha que você sente algo que é terrível, que é muito assustador. E quando você compartilha isso num espaço que é seguro, né, que você tem essa companhia de alguém, né, para te ajudar, parece que não vai ficar tão terrível assim, né, depois que você tirar um pouco desse peso e, né, compartilhar com alguém. Acho que é isso. Por mais terrível que pareça na sua cabeça, na sua imaginação. Muito bom, Paty. Isso aí. Me senti até mais leve. Quase chorei. Tô aqui, ó. Tô na terapia, gente. Vamos precisar de uma sessão para lidar com o pão de queijo. Vamos. Vamos mesmo, Paty. É verdade. Paty, muito obrigada. É uma honra a sua presença aqui pra gente. Com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, mas também com tanto amor, assim. Eu senti muito amor, muito leveza mesmo, assim, nas suas falas. E é isso, gente. Siga ela. Nos siga também. Você que precisa de ajuda, você que está ouvindo esse podcast, como a gente tem falado, se você precisar, chame a gente, né? Se você sentir de chamar a gente, chamar a Paty também, né? Eu acho que esse é um assunto em que a gente tem que falar mais, né? E ela falou sobre a fala, a gente precisa se abrir, se abra com alguém. E se você conhece alguém que precisa se abrir também, converse com essa pessoa. É isso. Muito obrigada por você que está até aqui. Deixe o seu comentário. Manda pro seu amigo, inclusive que tá procurando essência, porque ultimamente hoje tem uma galera de 40 anos com crise de identidade ainda procurando essência, viu? É verdade. Então, o importante não é viver, mas é viver bem. Então, viver bem tem a ver com essência, né? Então, ache a sua essência. Compre ela. É isso aí, gente. Muito obrigada. Boa Um beijo. noite para vocês. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.